versículo do 1 ao 7, ele nos diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas eliminares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerei, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Nesta noite, meu prezado amigo, eu quero tratar aqui sobre o problema do pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia e nessa temática aqui do problema do pecado, nós temos a origem do pecado na humanidade, nós temos as consequências do pecado e também a solução de Deus para as consequências do pecado. Então nós vamos observarmos e vamos ver que a Bíblia nos mostra que o maior problema do ser humano é o pecado, sendo este a raiz dos males que vemos no mundo. Como nós vamos entender o que é o pecado? Quais são as suas consequências? Reconhecer o valor precioso da doutrina bíblica da salvação. Aí é que vai a origem do pecado na humanidade. Deus deu liberdade plena para o ser humano escolher entre obedecê-lo e desobedecê-lo. Isso é claro quando lemos o mandamento de Deus para Adão, mostrando que havia ali uma escolha real a ser feita. Quando nós olhamos para isso daqui, Deus fez o homem perfeito, colocou o homem no jardim perfeito e deu a ele liberdade, ao qual ele, usufruindo da liberdade, resolveu pecar, transgredir contra Deus. Agora, imagine, pense comigo, Deus fez o homem perfeito, colocou o homem dentro do jardim perfeito. O pecado não tinha dado a sua origem, o pecado não tinha entrado na humanidade. Deus deu ao homem liberdade plena para o ser humano escolher entre obedecê-lo e desobedecê-lo. O homem já tinha liberdade na época. Pela viração do dia, diz a Bíblia que Deus vinha conversar com o homem. O homem tinha um elo, um contato com Deus. O homem tinha liberdade dentro do jardim. E aproveitando desta liberdade, resolveu desobedecer a Deus. Agora imagine você, depois que o pecado entrou, quando a gente escuta muitas pessoas dizer: ah, eu tenho liberdade. A liberdade que você acha que você tem, que sai a hora que quer e volta a hora que quer e faz da vida o que quer, isso não é liberdade. Já diz a Bíblia que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Libertos somos nós, porque temos liberdade para pregar o Evangelho, louvar a Deus no meio da rua, dobrar os nossos joelhos em casa, ler a Bíblia, confessar os nossos pecados e continuar no caminho seguindo a Cristo. Liberdade é essa. Mas você dizer que tem liberdade para viver da vida na prática do pecado, desagradando a Deus, quebrando os princípios
livre-arbítrio, os mandamentos, desonrando a Deus, isso não é liberdade. Se o homem tinha liberdade no jardim, desobedeceu a Deus, imagina no dia atuais que nós estamos vivendo, quando muitos estão vivendo de uma forma sem dar satisfação, porque nós estamos numa geração que filho não dá mais satisfação aos pais, e nem os pais muitas vezes dá mais satisfação à esposa e vice-versa. Nós estamos vivendo uma degradação entre a família muito grande por causa da desobediência. O pecado entrou no mundo por causa de um homem que resolveu desobedecer a Deus, e pela liberdade que ele tinha de obedecê-lo, de honrá-lo, de servi-lo, de estar ali para cuidar e guardar do jardim. Mas nesta noite eu venho dizer a você, meu prezado amigo, que o Deus que liberta, como disse João no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo 36 vai dizer: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Da prática do pecado. Livre de quê? Das marras, das garras, das correntes, dos agrilhões do nosso adversário. Livre para voar. Oh glória! Liberdade é saber entrar na presença do Todo-Poderoso e sair agradecendo pela presença dele. O homem usou da liberdade. Aí nós vamos ver a tentação e a escolha errada. A serpente, que é identificada na Bíblia como Satanás ou diabo, apareceu no jardim do Éden como criatura usada por ele para enganar. A mulher pegou do fruto, comeu, deu ao seu marido que estava com ela daqui, e que também comeu. E aqui nós vamos ver essa liberdade que ele teve aqui de escolher. Foi assim que o pecado entrou no mundo, o resultado de uma escolha errada do primeiro casal após ceder à tentação. E desde então, a humanidade, assim como Adão e Eva, tem seguido o caminho da desobediência a Deus. Aí vem Paulo dizendo: todos pecaram. A Bíblia deixa claro que o pecado de Adão e Eva afetou toda a humanidade, porque todos pecaram. O ser humano deixou de carregar aquela perfeição, justiça, santidade que tinha antes da queda. Agora todos nascem com a natureza profundamente afetada pelo pecado. Essa doutrina bíblica do pecado que nos ajuda a entender por que existe tanto mal no mundo, mesmo com todos os avanços da ciência, da tecnologia, da sociedade. O ser humano ainda tem tendência natural a distorcer o que Deus criou e acredita em ideias equivocadas sobre o Criador, sobre si mesmo e sobre os outros. Aqui o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva. Desde então todos nascem com a natureza pecaminosa. Quando nós observamos que quando as pessoas nascem, já nascem com a natureza pecaminosa. Antes de Adão, não, porque Adão estava em estado de perfeição. Depois de Adão, que o pecado se deu origem por ele, entrando na raça humana, todos que nascem agora nascem debaixo de uma condenação. Eu preciso dizer isso a você: o pecador que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida está debaixo da condenação. Foi por isso que eu entendi quando João, escrevendo no capítulo 3, versículo 16 e diante, quando ele vai dizer que Deus não enviou Jesus para condenar o mundo. Por quê? Porque ele
tinha chegado o tempo ainda. Jesus não veio para condenar, porque o pecador já nasce debaixo da condenação. Jesus veio para salvar, Jesus veio para transformar, Jesus veio para redimir, Jesus veio para escrever o nome no livro da vida, Jesus veio para dar uma nova vida, Jesus veio para promover em nós um novo nascimento, uma nova criatura. O problema aqui é o pecado. Quando nós vamos vermos aqui agora as consequências do pecado, primeiro, a separação de Deus. Quando o homem pecou, a primeira coisa que aconteceu foi separação, e é dessa mesma forma que acontece conosco. Nós estamos em comunhão com Deus, Ele está presente. Pecou, separa. E tem mais uma coisa: crente na presença de Deus, ele pode até ser fraco de feição, mas o Espírito Santo vem, nascendo nele um novo nascimento, ele fica novo, fica belo, até a pele brilha. Ele pode ser velho que for, mas o Espírito Santo de Deus chegou na vida do crente, é diferente. Os olhos brilham, a testa brilha, o rosto tem um resplendor da presença do Pai. Agora, na prática do pecado, está morto, cadavérico, feio, que dói. Mas quando vem para Jesus, que o pecador está separado de Deus. Adão pecou, permaneceu lá no jardim? Não, Deus o expulsou. E uma vez pregando isso na rua, que Deus o expulsou, Adão e a sua digníssima esposa Eva, do jardim. E aí me veio também que a primeira expulsão foi do anjo que se rebelou contra Deus. E de lá para cá, muitos estão excluídos da presença de Deus por causa do pecado. Separação de Deus. O pecado te separa aqui, nesta vida presente. E você partindo daqui, sem Jesus, lhe separará definitivamente na eternidade. Pecado é tão terrível que o pecado separa a criatura aqui e depois, partindo sem Jesus, separará na eternidade. Uma das consequências mais profundas do pecado é a separação que ele causa entre o ser humano e Deus. Foi Isaías que disse, no capítulo 59, verso 2: mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado continua sendo um problema sério, pois todo ser humano que ainda não teve uma experiência do novo nascimento, mediante a fé em Jesus, se encontra distante de Deus. O pecado rompeu completamente o relacionamento entre Deus e o ser humano. Aí vem agora, o que foi que o pecado causou? Diz o capítulo 3, onde eu li, que mostra, primeiro o pecado trouxe culpa e vergonha. Só para nós simplificarmos aqui, voltar novamente para nós recapitularmos. Primeiro o pecado separou, trouxe o pecado, trouxe separação. Depois o pecado trouxe culpa e vergonha. O advento do pecado trouxe consigo consequência em que a nudez passou a ser associada a pecado e a condição corrompida. Porque a glória de Deus dentro do jardim cobria Adão e Eva. Porque eles viviam na dispensação da inocência e não sentia vergonha por um ver a nudez do outro, porque o pecado não tinha se dado a sua origem. Quando o pecado deu a sua origem, logo observe o versículo que eu li, que eles vão entender que eles estão nus. Um descobre a nudez do outro. E aí resolve esconder-se e fazer aventais de folha
por causa da sua vergonha. E quando nós vamos olhar aqui, antes da queda, a nudez não carregava nenhuma conotação de pecado, pois era o tempo da inocência moral. Dessa forma, a consequência surge com a culpa e consequentemente com a vergonha. Aí a boa notícia é que o evangelho da salvação tem poder de restaurar completamente o ser humano. Pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, somos convertidos do pecado e recebemos discernimento para identificar a culpa que nos conduz ao arrependimento. Com o arrependimento e a fé, podemos ser libertos das marras da culpa e da vergonha. O pecado gera culpa e vergonha, mas a salvação em Cristo produz perdão e dignidade. E hoje, aqui, quando eles pecaram, eles tiveram culpa e tiveram vergonha. Agora nós estamos vivendo uma sociedade que, por mais que estamos vivendo e vivenciando, vivendo e ouvindo pelas telas de televisão, nós vemos coisas que o homem não quer nem mais ter culpa e que me aguente por aí um pouco, e nem tão pouco quer ter vergonha, que até a vergonha perderam. Nós estamos vivendo uma sociedade que até a vergonha perderam. Aqui, quando o pecado entra, o homem sentiu culpa, o homem sentiu vergonha de ter pecado. E agora, nem culpa e nem vergonha. Até a vergonha o povo perdeu. Que ponto nós chegamos, né? Agora, como nós vamos observar nessa consequência, além da separação, além da culpa e vergonha, aí agora vem sofrimento e morte. Nunca vai deixar de existir. Enquanto a igreja não for arrebatada, Jesus não vir buscar a sua igreja, nós vamos estar sempre enfrentando sofrimento e morte. A entrada do pecado no mundo causou seus efeitos devastadores, o resultado em sofrimento e dor, sobretudo a morte, tanto no corpo como também na alma e no espírito. O pecado afetou o homem por completo, tanto no corpo como na alma e como também no espírito. As dores físicas, os conflitos interpessoais, o vazio interior são evidência dessa condição caída. A morte física tornou-se uma realidade para os seres humanos, quando a morte espiritual afetou o homem da presença de Deus. O que antes era perfeito, harmonioso, cheio de harmonia, né? Foi afetado pelo pecado, criado limitações, frustrações, ansiedade nas pessoas. Aí vem sofrimento e morte. Mesmo diante dessa circunstância, Deus nunca abandonou a humanidade, e desde o Éden já tinha delineado o plano da salvação. Agora, algo bem importante para nós encerrar: a solução de Deus para as consequências do pecado. Cordeiro, nós estudamos na escola bíblica dominical, uma das lições que passou, que Deus já tinha providenciado, e o cordeiro já tinha sido sacrificado mesmo antes de todos nós existir. Deus já tinha providenciado, o filho já tinha sido gerado, e aí vai se cumprir essa profecia em uma mulher chamada Maria, ao qual o Senhor Deus escolheu, para que aí eu achei interessante, que a lição domingo dizia assim, é que ele, como Deus, ele tem pai, como Deus, que o pai é eterno, mas na natureza carnal sendo gerado, ele não tem pai, só teve mãe, porque Deus precisou de um corpo, de um ser humano, para introduzir o seu filho à humanidade. E aí ele veio. O plano agora, a restauração do relacionamento com Deus.
finalizando aqui, o plano de salvação, parcialmente revelado no Antigo e plenamente revelado no Novo, repararam a separação entre Deus e a humanidade causada pelo pecado. Paulo escreveu que por meio de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Fomos reconciliados com Deus. Por meio de Jesus Cristo, a nossa comunhão foi restaurada. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando-lhe os seus pecados, e por em nós a palavra da reconciliação. O remédio bíblico contra a separação provocada pelo pecado é a reconciliação e a comunhão restaurada por meio de Jesus Cristo. Aí vem a remoção da culpa e da vergonha. Deus tem uma solução plena, transformadora para a culpa e a vergonha. Quando nós se encontramos com Cristo, por meio do Espírito Santo e pela fé, através do arrependimento sincero, recebemos perdão verdadeiro, e mesmo sendo pecadores, somos declarados justos diante de Deus e restaurados em nossa dignidade e comunhão com o Criador. Nesse processo, a culpa e a vergonha são poderosamente removidas da nossa vida, pois entregue, aleluia, pois o sangue de Jesus nos purifica. A nossa consciência, a solução de Deus para o pecado não se resume apenas à remoção da culpa da consciência. Deus também efetua a cura completa da alma, marcada pela culpa, pela vergonha, conduzindo-nos à verdadeira liberdade espiritual. Aí vem a superação do sofrimento e da morte. A resposta de Deus para o sofrimento e a morte é a esperança viva em Cristo. Ao colocarmos a nossa fé em Cristo, a morte não representa mais o fim, mas sim o começo de uma nova vida com Deus. Em Cristo fomos reconciliados com Deus, recebemos a promessa da vida eterna. Essa é a nossa esperança, a promessa de vida eterna e a esperança que nos protege das utopias mundanas que não tem de nos seduzir. A promessa da vida eterna nos dá a consciência da realidade. Partimos que vivemos nesse tempo a fé em Jesus. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Por mais que nós vivêssemos outroramente na sarjeta de pecado, lá no poço de lamaçal, sem força, sem esperança, morto cadavericamente, espiritualmente, sem vida, mas tem uma igreja na labuta que sai fora das quatro paredes para falar de Jesus dentro do esplanada e dizer para você: tem jeito sim, tem solução sim, tem esperança sim, tem cura para você, tem salvação, tem vida eterna, a liberdade em Cristo, a transformação em Cristo, a vida em Cristo, tem água da vida para você beber, tem o pão da vida para matar a sua sede, tem vestimenta da salvação em Cristo Jesus. Nós temos a esperança, porque ele, confortando o coração do discípulo, ele disse, quando estava para ir para o Calvário, para entregar a sua vida, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar, eu virei outra vez. A promessa está aqui, foi feita por ele e vai se cumprir. Qual lado você vai estar? Do lado das ovelhas ou do lado dos bodes? Glória a Deus. Aleluia. Porque haverá uma separação, viu, meu amigo? É algo que é bem interessante. Concluo agora, meu pastor Nazareno.
é que diz que todo caminho não leva a Deus. Mas estudando a lição na escola bíblica dominical, fica bem claro aqui: todo caminho vai levar a Deus. Ele pode ser da religião que for. Ele pode ser o que for. Para nós estamos no caminho da salvação, chegando do outro lado da vida eterna. Mas outros vão se encontrar com Jesus no juízo final. Mas vai estar, todos os caminhos vai estar lá, só nele só. Porque ele disse como artigo definido, já na leitura que eu fiz aqui agora, no capítulo 14, eu sou o caminho. Pronto, só tem ele. Glória a Deus. Há um adágio popular que diz que todo caminho está na venda. Agora no céu só ele. E ele mesmo se coloca como a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Continua no caminho que é Cristo. É tão bom ser crente. Ah, se você soubesse. Aí você vai dizer: mas irmão, como é bom? Tem luta, tem perseguição, tem doença, tem falta de porta de emprego, às vezes não tem dinheiro, mas nós temos Jesus. Nós temos Jesus, Ele é tudo. Oh glória! Você muitas vezes lê o Salmo 23, mas não entende. Mas deixa eu dizer para você, somente para finalizar: o Senhor está lá. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Oh glória! O resto pode faltar tudo. É. Pode faltar casa, pode faltar carro, pode faltar moto, pode faltar apartamento, pode faltar dinheiro, pode faltar o que você quiser. Nesta vida tudo é passageiro, permanente é a vida eterna. E só existe duas: céu, que é com 3 letras, e o inferno. Só não é aqui. Talvez você não acredite, mas eu não quero que você esteja do outro lado. Existe, Jesus falou sobre isso. E o pecado tem levado muita gente para o inferno. O pecado tem levado muita gente para o inferno. Tem muita gente lá, nessa hora, sofrendo, chorando, gritando, e ninguém escuta. Porque cada um tem um grito maior do que o outro, de sofrimento. Uma das coisas que você vai levar daqui para a eternidade sem Cristo é sofrimento. Se já sofre aqui, do outro lado da eternidade sem Cristo, é pior ainda. Lá não tem alívio não. Então vem para Jesus, que Jesus é o Salvador, e somente Ele pode salvar. Que Deus os abençoe.